muitas vezes a gente falou sobre questão de mobilização, prioridade em relação às Copas. Você acha que talvez esse tenha sido o diferencial para esse brasileiro, Mauro, essa mobilização de prioridade desse Brasileirão esse ano? Eu acho que é um dos. Um dos. Mas acho que tem a qualidade do trabalho do Felipe também. O elenco acho que foi adequadamente reforçado, os jogadores que chegaram. Foi baixas, mas teve chegadas importantes. Acho que uma série de coisas. Mas não podemos esquecer que no ano passado o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, fez um jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil no Maracanã e venceu por 2-0. Tinha uma vantagem considerável e, ao invés de defender a liderança do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no sábado à noite, com força máxima, o Flamengo colocou um time misto e perdeu para o São Paulo. Consequentemente, perdeu a liderança da Série A e nunca mais a recuperou. O campeão foi o Botafogo. Né? E no ano anterior, o Flamengo não teve entendimento de que dava para chegar, custou a entender que dava para chegar, quando o Tite foi contratado com a missão de levar o time a Libertadores, quando a missão deveria ser, vamos tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro. Porque dá. O Flamengo custou a entender isso. O Palmeiras entendeu melhor. E por isso foi merecidamente o campeão naquela ocasião. E respondendo ao Marcos aí, Mauro, você acha que tem perigo da tua barriga cheia para 2026? Não tem como prever, né? Não. Mas difícil, né? Acho que não. Isso eu vejo dessa maneira, né? Barriga cheia. Cara, se o cara é profissional, ele é campeão e fica de barriga cheia, ele não pode jogar no Flamengo. Vai jogar em outro lugar. Vai jogar no time da vovozinha. O Flamengo tem que ganhar sempre. Time grande tem que ganhar sempre. Não só o Flamengo, todo time grande que está num bom momento tem que procurar ganhar sempre. E quem tiver acomodado vai embora. Manda embora. Negocia, dispensa. Vá para time que briga contra rebaixamento, já que quer motivação. O Flamengo tem a chance de fazer história. Aliás, uma coisa que eu tenho notado, até retuitei hoje um trecho que eu vi, um corte de um programa de televisão, aí o apresentador, ele está preocupado, claramente preocupado. A palavra é essa, preocupado. Porque pode haver, ele fala, uma germanização do futebol brasileiro. Nem a espanholização, seria o domínio absoluto do Flamengo. Aí eu penso, por que o cara não fala, olha, assim, o Flamengo pode ser o time dominante. Que vergonha, hein, Corinthians? Com uma dívida que vai bater, dizem, 3 bilhões. E o São Paulo, que não se acerta. Só o Palmeiras pode enfrentar o Flamengo. Que vergonha, hein? Atlético Mineiro, Vila SAF, uma dívida danada, não se acerta. O Cruzeiro está lá, mas depende da boa vontade de um homem, né, rico, né, que está bancando. Que vergonha, Internacional. Não paga o Thiago Maia e vai para a segunda divisão agora? É isso mesmo? E o Grêmio, que era um clube que estava num momento muito bom, campeão da Libertadores, depois, tudo bem, o Flamengo goleou 5-0, mas o Grêmio estava bem ali nas finanças e tal, equilibrado, com boas equipes, de repente foi rebaixado, teve momentos, já não é mais um time tão competitivo como era naquele momento. Vocês não vão se organizar, não? Vão ficar olhando só o Flamengo? Só o Palmeiras que vai desafiar, e o Cruzeiro, dependendo da boa vontade de quem é o dono, que tem isso, né? A SAF, o cara é o dono, ele quer investir, ele investe. Ele fala amanhã, não vou mais investir. Por alguma razão, acabou. Isso depende. O Flamengo não depende de uma pessoa. Se o BAP amanhã for embora, vai entrar um outro presidente, como saiu o Landinho, o cara vai querer ganhar também. Porque quem não quiser ser campeão no Flamengo não vai ser presidente do Flamengo. Não vai ser. E o Flamengo passou por todo um processo que ninguém quer passar. É um remédio amargo. A gente vai ficar repetindo isso aqui eternamente. É um remédio amargo, ninguém quer. Cara, o que o Flamengo fez foi tomar um remédio amargo, é fazer dieta para melhorar a saúde, sabe? Coisas assim que você faz sacrifício. Puta que merda. Você tem que fazer um esforço, porra. É assim que funciona. Tudo na vida é assim. O Flamengo fez um esforço desgraçado, cara. Eu fiquei recuperando de semana, um amigo meu, Felipe mandou para mim um compilado de recortes, manchetes ao longo do tempo. Uma delas, o Flamengo pegou 80% da receita e foi pagar a dívida. E aí foi correr atrás de dinheiro novo, que é novos patrocínios, fontes de renda, para tentar contratar jogador. Primeiro vamos pagar esse negócio. E agora vamos ver o que a gente consegue contratar. O Flamengo correu o risco de rebaixamento, teve times fracos. Aí depois, paulatinamente, foi se organizando, foi começando a contratar, um passo aqui, outro ali. E aí o pessoal, o cheirinho, vai ganhar porra nenhuma, não sei o quê. E não estavam percebendo que tinha algo acontecendo. Tinha algo acontecendo. Houve erros na gestão do futebol na época de Eduardo Bandeira de Mello, a minha grande crítica a ele é essa. Já poderia ter ganho alguma coisa ali, um pouco mais de foco, entendimento, enfim, mas tudo bem. O processo seguiu. E aí, quando assumiu o Landinho, aí quando o Landinho assume, é uma postura diferente, acho que da pessoa, sabe? É meu ponto de vista. Acho que é um cara mais ambicioso.
Falou assim, porra nenhuma, vão contratar a Arrascaeta, fulano, ciclano e tal, e pá, e vão arrebentar essa porra toda. E o BAP também é um cara muito ambicioso. Então o Flamengo hoje tem dirigente da frente do futebol, os caras querem ganhar. E tiver que investir, vai investir. Não vai olhar para um jogador de 20 milhões de euros e falar assim, é caro, não, podemos pagar? Quanto custa? É bom, vamos trazer. E vamos embora. E pautando os outros, que o Palmeiras passou a fazer isso esse ano, porque o Flamengo faz. Então ele percebeu, estamos com dinheiro, temos que correr atrás, podemos ficar atrás. Aí foram para Vitor Roque e tal, jogadores caros também. Então, a pessoa está preocupada com a possibilidade de uma germanização, que é uma possibilidade meramente teórica, né? O Flamengo pode chegar no ano que vem, entrar numa crise como entrou em anos anteriores, não ganha nada. 2023 foi agora, pouco tempo atrás, não ganhou nada. Mas bateu recorde de faturamento naquele ano. Porque a máquina funciona muito bem, cara. E o Flamengo é grande demais. O Flamengo é uma torcida nacional, a gente viu de novo aí, Libertadores. Cada recanto do Brasil, a multidão comemorando, o interior do Norte, Nordeste, Santa Catarina, interior de Minas. É um negócio bizarro. E essa torcida, gente, está crescendo. Mais e mais. Mais e mais. No ótimo texto do Lucas Gutierrez, não sei se vocês viram, que foi lá na televisão. Fantástico. E eu vi na rede social, até o elogiei, eu gosto muito dele, acho ele um cara sarcástico, inteligente. Né? Eu gosto de sarcasmo. E não é Flamengo, porque eu sabe, o Lucas é Botafogo. E ele fez um texto muito legal, e tem um trecho que me chama a atenção, ele fala, eles estão se multiplicando. Estão sim. Fique esperto aí, rapaziada, que está crescendo cada vez mais. A torcida do Flamengo só cresce. Só cresce. Vocês vão ver isso daqui a algum tempo, quando os garotos que são adolescentes, os filhos de 2019, reais, né? Fizeram 16 anos, vão começar a aparecer nas pesquisas. Esse número vai só crescer. E tem mais gente. Quantas crianças viraram Flamengo essa semana? Por esse Brasilzão? Não dá para medir, gente. Não dá para medir. Por quê? Time forte, ganhando. Todo mundo é Flamengo, eu que não vou ser. Você só não vai ser Flamengo num cenário desse se você tiver uma paixão por um outro clube, seu pai te influenciou uma pessoa. E isso é legal, né? A paixão pelo clube não pode ser só porque ganha. Você se apaixona por um clube porque você se apaixona por um clube. Mas há uma tendência natural de o Flamengo crescer a sua torcida cada vez mais. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, deu uma entrevista ao canal oficial do clube no YouTube na noite de sexta-feira. O dirigente fez um balanço positivo do primeiro ano de mandato e anunciou que o clube vai fechar 2025 com um faturamento extraordinário, melhor resultado que um clube de futebol jamais teve na América Latina. Prova disso é que ele revelou que, se julgar necessário, poderá gastar R$1 bilhão apenas em contratações para reforçar o time em 2026. Se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência, tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar R$1 bilhão ano que vem. Devo? Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez, afirmou BAP, que disse ter como meta colocar o Flamengo no top 15 dos clubes de maior faturamento do mundo. Perguntado sobre já estar planejando até 2027, o presidente explicou a ideia de trabalhar a longo prazo e falou em reduzir a idade média do elenco. Atualmente, o plantel profissional rubro-negro tem uma média de 27,8 anos. Algumas coisas, vou te dar um par de exemplos, você não planeja para um ano só. Você contrata jogadores com contrato de 4 anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui a 1, 2 anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar 1 ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar. Nesse processo de avaliar perfil de atletas, posições, atletas que você entende que podem ser comercializados, esse é um jogo de xadrez e não dá para pensar só um ano à frente, tem que pensar um pouquinho mais longe.